Oi galera, vamos para mais uma aula de física e o nosso conteúdo hoje é potencial elétrico. E eu quero dar início ao nosso conteúdo em cima dessa parte desse órgão brilhante do ser humano que é o cérebro. É através do potencial elétrico que ocorrem os impulsos elétricos pelo todo o nosso corpo, gerado através do cérebro. Então eu vou postar um vídeo explicando direitinho como é que funciona, tem uma videoaula explicando por dentro da célula como é que funciona esse potencial elétrico, como é que ocorre essa diferença de potencial elétrico para ocorrer os impulsos elétricos, ok? Mas é uma das aplicações do nosso conteúdo em física, está no nosso próprio corpo, né? Mas é com esses estudos, através desses estudos, dessa busca incessante do homem querer conhecer a mente humana, que é muito difícil, mas o pouco que o homem conseguiu decifrar, ele já conseguiu melhorar a vida de algumas pessoas. Já que eu consigo compreender que nosso corpo funciona como uma fonte de eletricidade, mesmo que seja com as limitações eu falo na quantidade de energia gerada, mas a complexidade de se compreender como funciona o cérebro é outra história. Então, esse homem aqui não enxergava há 33 anos. E aí, através desse implante cerebral, ele voltou a enxergar. Claro que com limitações, mas para alguém que não conseguia enxergar nada e já poder se locomover sabendo para onde está indo, é uma realização, né? Mas observe que... Tá, vou chegar lá. Outro exemplo é esse rapaz que está conseguindo mover o braço mecânico com fios, com conectores que estão ligando no cérebro dele. Isso daí já é um preparo para tentar desenvolver uma forma de acoplar, de se juntar, fazer uma fusão entre a parte mecânica e o ser humano, né? E em cima disso, os cientistas já conseguiram desenvolver esse tipo de, de exoesqueleto, vamos assim dizer, né? O rapaz aqui está sentado parecendo um esqueleto de um robô, e aí através dos comandos cerebrais, essas peças vão tentando locomover ele. Observe que esse rapaz é paraplégico, né? Então ele já consegue se levantar sozinho assim, sem a ajuda de outra pessoa, mas com esses equipamentos. Mas aí vem uma questão. O homem ele vem tenta implantar na sua cabeça que esse desenvolvimento não é super importante, né? Pessoas que não conseguem se locomover, já tem algum tipo de locomoção, já traz um benefício muito grande. Para a pessoa que está recebendo esse benefício é impagável, né? A felicidade que ela deve receber. Mas tratando do conhecimento humano, que é uma forma que a televisão e filmes tentam passar para vocês, é que o homem tem uma inteligência estupidamente que consegue recriar qualquer coisa e daqui a pouco vão criar um ser vivo robótico aí, vão estar andando dentro da cidade, que é assim que às vezes retratam, né? Ou a mistura de homem com robô. Às vezes passam tanto isso na televisão. Eu estou falando isso porque eu já entrei em discussão uma vez com um colega meu na faculdade que ele falava, muitos anos atrás, 18 anos atrás, que os seres humanos iam conviver sim com o robô, a mesma coisa, porque o homem tem essa inteligência. Mas se você for começar a estudar a história e for realmente se aprofundar da forma como é que o homem está descobrindo esses tipos de instrumento, vocês verão que não é esse superpoder que o homem tem também não. Às vezes exageram demais e a ficção acaba implantando isso na cabeça do ser humano, achando que os cientistas são capazes de fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que você nunca vai ver um robô agindo como um ser humano, da mesma forma, jogar futebol, um robô surfando, um robô correndo, igual um ser humano, não vai. Você pode ver estruturas, uma caixa quadrada com os braços parecendo uma lesma, enfim. Essas coisas você pode até ver o homem construindo, programado a fazer certos tipos de operações.
Um exemplo muito prático, que um dia desse eu estava até discutindo, conversando com o meu cunhado, é que ele disse que tem máquinas nas plantações que não precisam mais de utilização humana. Apenas o cara programa e a colhedeira sai e colhe todos os tipos no caso se fosse soja, né, sai colhendo a soja, o feijão, enfim, o que é que seja, cortando cana, sem nenhum homem operando. Porque ela foi programada, então ela faz todo o percurso. Aí sim, isso sim é possível, tranquilamente, nunca duvidei disso. Mas criar um robô com toda essa estrutura, membros, igualmente a homem, impossível. Se vocês quiserem, eu posso até colocar um vídeo de uma ortopedista, que ela disse que trabalha muito tempo com isso, já tem vários artigos científicos, e ela disse que acreditava nisso. Até quando ela começou a entrar em contato com próteses para colocar nas pernas. E aí ela disse que começou a perceber que quando as pessoas usavam as próteses e elas fazendo os testes e vendo e discutindo com os cientistas, ela disse que só pela prótese, só a prótese, ela percebeu que é impossível o homem conseguir desenvolver um ser vivo semelhante ao homem. Ela disse que só para construir o formato do joelho é praticamente impossível, não consegue ser igualmente. Você consegue ter uma prótese que dobra o joelho até certo nível, mas igualmente a um homem, ou tipo esses povos que trabalham em circo, que tem uma elasticidade no corpo tremenda, ela falou que não tem, impossível, porque é muito complexo, é inexplicável as disjunturas do nosso corpo, o homem não consegue reproduzir isso. Porque não é um simples movimentar de braço, existe lubrificação, existem conexões, tendões, que para o homem é impossível fazer isso. Então é isso que eu estou falando, às vezes pinta para você algo que é impossível para o homem. Imagina isso aqui, um robô com cérebro pensante. Possa ser que exista uma máquina, já está se construindo, já deve estar pronto. Computadores quânticos, sim, que possam pensar, ou sei lá o que eles podem fazer, mas traduzir isso para uma estrutura com a mesma semelhança do homem, isso aí pode ter certeza que não. Aqui tem um vídeo que eu fiz, foi daqui que surgiu minha ideia de fazer um vídeo, o poder está dentro de você, e aí que eu falo muito sobre os neurônios, da capacidade do homem em si, de modo geral, não de ter homens superiores que têm maior inteligência que o outro, mas sim todos têm essa mesma capacidade de conseguir desenvolver, né, essas ramificações, esses detritos, para se conectar com outros neurônios e aumentar a capacidade neural. E aí um exemplo de como pinta para você as coisas, ó, que bonitinho, faz o coração, Hoje é bem fácil perceber que nosso coração não tem essa estrutura, mas tempos atrás, sem internet, colocava-se na escola para os meninos cresciam, se tornavam adultos, achando que o coração tem esse formato. É uma forma de ilusão. É isso que eu estou falando, às vezes que vocês veem em filmes de ficção científica. Aí muita gente fala assim, essa ficção científica eu não vou alcançar daqui a 100 anos. Vá pensando. Olha como é o formato de um coração, para o que pinta pra gente e para as crianças, né? Pelo amor, me deixe. Mas enfim, vamos entrar no nosso conteúdo. Veremos energia potencial elétrica. Você compreendendo passo a passo, não tem erro. Lembrando de campo elétrico, de força elétrica, aí se encaixando agora com energia potencial elétrica, diferença potencial, não tem erro, porque um assunto liga ao outro. É um efeito em cascata. Então vamos compreender primeiro o que é energia potencial elétrica. Compreendendo isso, você facilmente compreende o que é potência elétrica e aí depois fecha com o diferencial de potencial elétrica. Repare que tem sempre os termos parecidos, logo são macetes para você perceber que um assunto puxa o outro, né? Então vamos entender potencial elétrico, ok? Para vocês compreenderem potencial elétrico, eu vou associar um assunto de mecânica, que é energia potencial. Vocês lembram de energia potencial? Vou recordar para vocês. Eu tenho, sei lá, esse apagador aqui e ele está no chão. Aí eu ergo esse apagador até certa altura.
Quando eu estou tirando ele do solo até chegar aqui em cima, esse objeto ele está ganhando potencial elétrico. Olha, vai eu confundindo. Está ganhando energia potencial gravitacional. Então, eu tiro do solo e ergo a uma certa altura, está ganhando energia potencial gravitacional. Ok? Então, tem energia armazenada nele aqui, potencial gravitacional. Se eu largar, vai cair e essa energia potencial vai se transformar em energia cinética. Ok? Então, se o objeto está em movimento, ele parece que adivinha, né? Então, se um objeto ele está em movimento, significa que algo, alguma coisa, algum fenômeno transmitiu energia para ele. Ele está liberando energia de alguma forma. Para ele liberar, ele tem que receber. Então, a energia potencial é justamente isso. Ele ganhou energia potencial gravitacional e quando solta, ele libera e se transforma, na realidade, em energia cinética, né? Uma se converte na outra. Então, associamos a energia potencial é semelhante, né? Aqui é um exemplo de energia potencial gravitacional. Aqui você vai subir as escadas, e vai subindo as escadas, e vai subindo as escadas, e cada degrau que você for subindo vai ganhando energia potencial gravitacional. E aí você chega aqui e vai ter que liberar essa energia como? Através da energia cinética. Aí você sai aqui em movimento e chega e libera toda e converte toda a sua energia potencial em energia cinética. Se você quiser fazer o movimento de novo, você vai ter que se cansar para gerar energia, para transformar a energia cinética em potencial, para depois o potencial virar de novo energia cinética. E assim ver esse ciclo. Semelhante a isso, você deve associar a energia potencial elétrica, a mesma coisa. Aqui eu tenho o campo elétrico uniforme, que a gente viu nas aulas passadas. Lembra da linha de campo do campo elétrico? Aí você coloca duas chapas e aí elas acabam produzindo esse campo elétrico uniforme. E aí, essa carga vai sair do ponto A para o ponto B. Essa carga vai sair do ponto A para o ponto B, vai ganhar um movimento, vai ganhar energia cinética. E isso não vem do nada. Se não tiver nada aqui para gerar esse movimento, nada acontece, exatamente, perfeito. Então, para esse movimento acontecer, isso precisa de um tipo de energia armazenada aí na partícula, que a gente chama de energia potencial elétrica. Então, semelhante lá ao objeto, quando você ergue, ele ganha energia potencial gravitacional. Aqui, se o objeto ele está se locomovendo em um campo elétrico, se alguma partícula está se movendo, significa que ela tem energia potencial elétrica. É a mesma coisa associada ao campo gravitacional. Mesma coisa a energia potencial gravitacional. Mesma coisa. Então, se uma partícula está se locomovendo, existe uma energia potencial aí elétrica. Então, minha energia potencial elétrica, vou simbolizar com EP. Em algumas fórmulas utilizam outras siglas, mas aqui eu vou ficar com EP. E aí minha energia potencial é o seguinte, carga, claro, tem a constante, né? Vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido por D. Eita, se eu botar o quadrado aqui, parece com força elétrica, né? Parece, mas não é. Tem dois detalhes cruciais aqui. O primeiro é que não é elevado ao quadrado. Se aqui fosse elevado ao quadrado, aí se assemelharia assim com a fórmula de força elétrica. Esse é o primeiro detalhe, que D não é o quadrado. E a segunda, isso aqui é uma grandeza escalar. Exatamente. E a força é uma grandeza vetorial. Não confunda, isso cai muito no vestibular. Viu? Lá quando a gente tinha a força elétrica, isso aqui era dado em módulo, porque eram grandezas vetoriais. Aqui como é grandeza escalar, aí pode ser tanto negativo como positivo. Perfeitamente. Então minha primeira formulazinha é que a energia potencial é a constante vezes a carga zona e a carga pontiforme. Carga de prova, perdão. Pronto. Vamos construindo todo o nosso trajeto. Sendo que meu trabalho
em um campo uniforme é dado vezes Qzinho vezes campo vezes a distância. Que é a mesma coisa lá quando vocês viram em força elétrica. Qual é a fórmula de força elétrica? Para quem lembra? Cadê meus pilotozinhos aqui? Exatamente, ó. Força, não era igual a carga vezes campo elétrico? Então, força vezes distância é igual a trabalho. Associado lá a mesma fórmula de mecânica. Vocês têm que ir associando, tem que ir lembrando, né? Dos conceitos de mecânica para os conceitos de eletrostática. Isso vai facilitar muito. Se não relembrar, pega o livro rapidinho, vai dar uma pesquisada rapidinho que vocês vão relembrar. Mas eu estou falando aqui, ó. Trabalho de uma força é você pegar o objeto, carregar de uma distância a outra. Você está realizando um trabalho. Aqui no campo elétrico é a mesma coisa. O trabalho da força elétrica é dado por essa fórmula. Só que traduzam essas coisas, esses dados, para objetos com carga, né? Não para quando a gente relaciona com massa. A diferença de mecânica para agora é essa, ok? Dito isso, então sabemos que trabalho pode ser também traduzido como a diferença de potencial, ok? Trabalho é a mesma coisa que a diferença de potencial. Mas professor, já chegou em diferença de potencial? Calma, a gente vai chegar lá. Então vamos compreendendo parte a parte, ok? Então potencial, eu posso traduzir trabalho, que eu vou representar com a letra tal, também com a diferença de energia potencial, ok? A variação da energia potencial. Da energia potencial, não confunda, né? E aí que a energia potencial é dada por esse valor, que é carga vezes, é constante vezes Qzão, vezes Qzinho dividido por D. Isso daqui é também uma fórmula para vocês trabalharem. Vamos transformar essa fórmula de trabalho nesta daqui, ó, que vocês estão vendo, que é a carga Qzinho vezes a diferença de potencial, futuramente. Só estou apresentando como um assunto interliga no outro. Então vamos entender o que é potencial elétrico. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Então, a energia potencial é o que faz uma partícula entrar em movimento. Então, quando a partícula está em movimento, significa que ela está contida com energia potencial. Então, imagina aqui um corpo de carga a mais e um Qzinho aqui também. Esse corpo aqui, essa partícula, estava gerando energia potencial. Você só vai perceber energia potencial se você colocar outra partícula no meio. Se essa partícula não existir, ela não vai ter como ter interação entre as duas para ter energia. Quando as duas têm a mesma carga, o que é que acontece? Repulsão. Então esse tipo de a energia, quando eu boto esse Q aqui próximo do Qzão, gera energia de repulsão. E essa energia de repulsão a gente chama de energia potencial, exatamente. Se ela vai entrar em movimento, ela vai ganhar energia potencial elétrica e aí vai sair adoidado aí. Ok, se eu pegar agora esse Q aí e dividir pela minha energia potencial, que é gerada no meio, quando as duas estão interagindo entre si, eu divido pelo que eu acabo descobrindo meu potencial elétrico. Então, potencial elétrico nada mais, nada menos que é a divisão da minha carga de prova. Eu dividi a carga de prova com relação à energia potencial que a gente acabou de ver. Então, com isso, eu já consigo deduzir qual é a fórmula de potencial elétrico. Então, a gente não viu na estante que a fórmula desse aqui é constante vezes Q
dividido por D. Não foi essa fórmula que a gente viu para energia potencial elétrica? Sim. Então, para eu saber quanto é o potencial elétrico, basta eu dividir esse por quê. Então, quando eu dividir todo esse valor aqui, que é energia potencial, porque esses quezinhos vão se cancelar. Então, minha fórmula de potencial elétrico é constante dividido por D. Pronto. Essa é a fórmula de potencial elétrico. Potencial elétrico, energia potencial elétrica. Então, uma vai gerando a outra. Perceba, foi o que eu disse. Pegou o conceito de uma, vai construindo a outra. Então, energia potencial dividido por Q. E aí você tem a sua fórmula. Tranquilo? Calma. Calma que a gente chega lá. O que é que esse cara tem a ver? Tem a ver com a unidade de medida de potencial elétrico. Hein? Potencial elétrico. Qual é a unidade de medida? Volts. Qual é a unidade de medida de potencial elétrico? Volts. Aí você fala assim, volts eu conheço. Eu conheço porque minha casa é 120 volts. Eu conheço também pessoas que moram em casa que é 220 volts. Eu vejo meu pai falando que lá na empresa dele ele passa não sei quantos mil volts. Calma. Calma lá, galera. Deixa eu ver se eu tenho uma pilha aqui. Tem. Com essa bateria aqui, olhando aqui, aí você vai ver, deixa eu ver se eu acho um númerozinho para mostrar para vocês. Tem 1,5 volts, ok? Então significa que o potencial da bateria é 1,5 volts? Não, galera. É a diferença de potencial. A diferença da parte positiva para a parte negativa é 1,5 volts. A diferença entre um fio e outro na energia é de 120 volts. Então, esse daí que vocês estão dizendo é diferença de potencial. O que estamos falando aqui é só do potencial elétrico. Deixa eu ver se vocês compreendem melhor. O que eu estou calculando aqui é minha posição da altura. Fazendo uma relação, né? Minha altura está onde? Estou no 5º, 10º, 20º andar. E diferença de potencial, que é o que tem aqui, é a diferença entre as alturas. Eu posso estar no 10º e quero saber qual é a minha distância para o 15º andar. Então isso é a diferença da altura. Então isso é a diferença de potencial. E se eu quero saber qual é a altura que eu estou no 15º andar, eu quero saber então do solo até o 15º andar. Então eu quero saber aí correlacionando ao potencial elétrico. Então não faço as misturas, mas que um tem a ver com o outro, claro, né? Potencial elétrico num ponto, potencial elétrico no outro e faço a subtração. Diferença de potencial, que é o nosso próximo assunto. E o que isso tem a ver com esse cara aí? Tem a ver com a unidade de medida de potencial elétrico, por isso que eu fiz toda essa historinha. Essa aqui foi a primeira bateria feita por Alexandre Volta, né? Volta, e aí ficou como a unidade de medida em homenagem a ele, volts de potencial elétrico. Foi em homenagem ao cara que criou a primeira bateria. Pronto, aí agora a diferença de potencial. Sim, tem tudo a ver com o potencial elétrico, né? Diferença de potencial é nada mais, nada menos que um tipo de variação. Vamos ver? Diferença de potencial elétrico. É uma grandeza utilizada para explicar o movimento das cargas elétricas, que pode ser chamada de voltagem ou tensão. Voltagem ou tensão, tanto faz. A diferença de potencial é dada pela fórmula U, potencial em um ponto, potencial elétrico em um ponto, menos potencial elétrico em outro ponto. Mais ou menos assim, ó. Deixa essa fórmula aí, vou apagar. Eu tenho essa carga aqui e eu tenho outra carga aqui. Vou chamar a carga, aqui eu vou chamar de Q2 e aqui de Q1. Então, essa daqui vai ter energia 1, potencial elétrico 1. Vou chamar de A para ficar com a nossa fórmula aqui. E essa daqui vai ter um potencial elétrico B. Se eu quero saber qual é a diferença daqui para cá, a diferença
Aí a gente chama isso de diferença de potencial elétrico, que é o que vocês tanto conhecem aí de 120 volts, 220 volts, que vamos discutir bastante futuramente, muitas fórmulas, enfim, muitas fórmulas não, né? Muita praticidade, é isso que eu queria dizer. Muita prática essas coisas, de diferença de potencial, porque é uma coisa cotidiana. Todo curso de elétrica, a galera quer logo que cai em cima disso. Mas antes você tem que ir construindo os conceitos, né? Energia potencial, que é o que faz a partícula, a interação entre elas, aí depois a gente vai compreendendo que é o potencial elétrico, que é a divisão de energia potencial pela carga de prova, e aí a gente chega na diferença de potencial, que é o que tanto discute em cursos de elétrica, ok? E aí, como eu tinha prometido, essa diferença de potencial, ela serve também para calcular o trabalho. Lembra lá que eu falei? Se aqui a variação, se o trabalho, como botei a variação da energia potencial, eu posso também calcular meu trabalho correlacionando. Deixa eu ver se eu botei esse slide aqui, eu já pulei. Tá, eu pulei. Eu posso correlacionar o meu potencial elétrico com a carga. Lembra que a variação de potencial é trabalho? A variação de potencial elétrico é trabalho, então você substitui aqui. Então deixa eu apagar aqui, para não voltar todos os slides e a gente constrói a fórmula. Então eu sei, diferença de potencial a gente vai simbolizar com U, né? Então a fórmula de diferença de potencial é V em um ponto menos V em outro ponto. Aí eu faço a diferença de potencial. E meu trabalho, simbolizando com a letra grega tal, é assim que eu simbolizo, é diferença de potencial vezes a carga. Se você quiser deixar semelhante a essa, então fica o trabalho, né? Que é a diferença de potencial. Lembra que eu mostrei aquela fórmula para isso? Pronto. É igual a carga de prova, a divisão. Isso a gente vai fazer no exercício já já. Deixa eu ver se agora... antes disso vamos ver o potencial elétrico em vários pontos. Então, eu tenho em um ponto determinado no espaço, e esse ponto aqui eu tenho um tipo de carga de prova. E aí, em volta dela, eu tenho vários Qzão, né? Geradores de campo aqui. E aí, esse Q1 vai gerar um potencial elétrico nesse. Esse Q2 vai gerar um potencial elétrico nesse. Esse Q3 e esse Q4. O que é que a galera confunde? Vai achar que vai botar as setas aqui, né? Seta para lá, seta para cá, e acho que vai fazer uma soma vetorial. Mas lembre que eu disse no início, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então eu não vou fazer somas vetoriais, apenas vou fazer a soma. Eu calculo qual é o potencial elétrico aplicado aqui, com essa distância, qual é o potencial elétrico aqui, qual é o potencial elétrico aqui. Imagine que esse aqui dê 10, esse aqui dê 20, esse aqui dê 5, e esse aqui dê 20. Aí você vai somar, né? 20, mais tanto, mais tanto e mais tanto. Acabou. Só isso. E a partir desse conceito é que você gera a fórmula de potencial elétrico por várias cargas, né? Pronto. Aí gera essa fórmula aí, ó. Lembra lá que tinha um 4? Então, fórmula de potencial elétrico, fórmula de potencial elétrico, fórmula de potencial elétrico, fórmula de potencial elétrico. Por que tem 4? Porque aqui tem 4 cargas. Eu quero analisar as 4 cargas aplicando nesse único local, aqui nesse único ponto. Posso colocar uma carga de prova aí ou apenas ser um ponto imaginário que eu queira determinar. Mas se tivesse mais outra, você ia sair somando aqui, né?
Você sai somando infinitamente. A quantidade de cargas que for, você vai calcular o potencial elétrico. Simples. Por que eu estou falando? Porque é muito comum em vestibular esses tipos de questões. Ok? E aí a gente vai para os exemplos na aula 2. Ok?